Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 26 de maio, quinta-feira da sexta semana de Páscoa, está em João, capítulo 16, versículos de 16 a 20. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo, e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Meus irmãos, hoje, quinta-feira, nós celebramos a memória de São Filipe Neri, grande santo da alegria, do sorriso. Fica o convite especial para você acompanhar o Inspira Santo de hoje, para meditar um pouco sobre a vida desse santo que é tão querido por nós na comunidade. Além disso, hoje, quinta-feira, em muitos lugares do mundo, inclusive em Roma, já se celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. Isso porque hoje, quinta-feira, se completam 40 dias depois do domingo de Páscoa. Nós sabemos que 40 dias depois da ressurreição, segundo a Bíblia, Jesus subiu ao céu, de volta para o Pai. Como no Brasil o dia de hoje não é um feriado, então a solenidade da Ascensão é transferida para o domingo seguinte. Por isso aqui no Brasil só celebraremos a Ascensão do Senhor dentro do tempo da Páscoa, no próximo domingo. Dito isso, nós estamos diante de um trecho do Evangelho em que Jesus já aponta para o seu retorno ao Pai. Quando ele diz, olha, daqui a pouco tempo não me vereis, ele está apontando para a sua cruz, a sua morte na cruz. E depois ele continua, depois de um pouco mais, vocês me verão de novo. Com isso ele está apontando para a sua ressurreição, que ele vai conviver um tempo ressuscitado com os discípulos durante 40 dias, até que ele volta para o Pai, sobe de novo aos céus, é a ascensão do Senhor. Os discípulos, inclusive, recordam essa promessa de Jesus no Evangelho de hoje, quando eles lembram as palavras de Cristo: eu vou para junto do Pai. E Jesus está preparando, em primeiro lugar, os discípulos para, certamente, o sofrimento que eles vão ter diante da perda do Mestre, com a paixão, com a cruz, assim como o Senhor nos prepara nos momentos de bonança da nossa vida. É importante que a gente tenha muita sabedoria de quando nós estamos bem, quando a nossa vida espiritual está bem, tudo está fluindo, nós aproveitarmos esse tempo, que é uma espécie de grande primavera, para nos fortalecermos em Deus, para que quando vier, digamos assim, a perda do Mestre, quando vier aquele sentimento de ausência de Deus, quando vier a paixão, quando vier a cruz, nós possamos estar fortalecidos. E o que nos fortalece nesses momentos de dor é que a nossa fidelidade precisa estar alicerçada nas promessas de Deus. Jesus, no Evangelho de hoje, está fazendo uma promessa: vocês me verão de novo. Eu vou partir, mas depois de um tempo vocês vão me ver. Eu vou voltar para junto do Pai. Jesus está apresentando promessas.
E muitas vezes na nossa caminhada são essas promessas que devem nos fazer continuar, que devem nos fortalecer, que devem nos erguer. Quando nós olhamos ao nosso redor e não sentimos mais muito claramente a presença de Deus. Quando o peso da cruz parece ser até insuportável. Nós somos convidados a voltar o nosso olhar para as promessas de Deus, como quem não consegue mais enxergar o cume da montanha que nós somos chamados a atingir, mas nós sabemos que a nossa meta está lá. Nós, mesmo sem enxergarmos claramente, continuamos caminhando para lá, em direção à nossa meta, em direção àquilo que Deus quer para nós. A fidelidade a partir de uma promessa. Nós somos discípulos de um Deus de promessas. E essas promessas nos sustentam, especialmente nas adversidades. Jesus, ele faz uma distinção aqui entre um paralelo entre a tristeza que os seus discípulos vão enfrentar com a alegria do mundo. E claro, essa alegria do mundo não é a verdadeira alegria. Aquela alegria que, por exemplo, São Paulo chama de sermos alegres na esperança. Não, a alegria do mundo é uma euforia passageira. Jesus está preparando os seus discípulos, dizendo, olha, vocês vão chorar, enquanto o mundo estará alegre. Os discípulos vão estar ali, muitas vezes, carregando a cruz, sendo fiéis a Cristo, passando por dificuldades, enquanto que eles vão olhar para o mundo, e isso acontece com a gente, e as pessoas do mundo estão eufóricas, estão pulando, saltitando. Aliás, naquelas histórias, contos de fadas, muitas vezes chama a atenção o riso da bruxa, enquanto que a mocinha da história está lutando para ser fiel. A gente poderia fazer um paralelo entre essa alegria passageira, eufórica, com o riso da bruxa, que muitas vezes é um sorriso até desesperado. É um sorriso, às vezes, até que cresce quanto mais vê a dor do outro. É um sorriso, muitas vezes, acompanhado de uma indiferença diante do outro. É um sorriso egoísta. Enquanto eu estou tendo sensações agradáveis, eu estou sorrindo. Mas não é esse sorriso, não é essa falsa alegria aquilo que é o chamado dos cristãos. E ainda mais nesse dia de São Felipe Neri, o santo que nos aponta a verdadeira alegria, nós somos chamados, como diz São Paulo, a sermos alegres na esperança. Mesmo quando nós passemos, ou quando a gente passe pelo calvário da vida, que a gente passe com uma paz dentro de nós. Exteriormente com uma tristeza, exteriormente talvez até entre lágrimas, mas com uma firmeza dentro de si, com as promessas de Deus, a palavra de Deus guardada no nosso coração. E essas promessas que a palavra nos traz, nos finquem na verdade, nos façam continuar caminhando e perseverando até o fim. Quando nós olharmos a desordem exterior, a desordem do mundo, um mundo que sorri, mas um sorriso de desespero, um sorriso de vazio, um sorriso temporário, um sorriso baseado simplesmente em sensações instáveis, desequilibradas. Que essa desordem exterior seja confrontada com um profundo ordenamento da nossa alma, do nosso interior. Quando a nossa alma está ordenada, diante da desordem do mundo, nós não nos perdemos. Pelo contrário, nós passamos a ser um sinal luminoso, um sinal do ressuscitado diante da desordem do mundo. E é isso que nós cristãos somos chamados a ser. Não seguimos atrás da desordem e do sorriso desesperado do mundo, mas sermos um espelho de uma ordem interior, construída em Deus, de uma paz apesar das diversidades, para que nos capacita no fim das contas para sermos a presença do próprio ressuscitado
diante da alegria desesperada do mundo. A verdadeira alegria, a alegria em Deus, é uma alegria envolta em paz, em certeza no fim das contas do paraíso. Uma alegria voltada para Deus. Uma alegria cheia de significado, cheia de sentido e por isso cheia de sabor. Sabor verdadeiro, sabor de eternidade. Que São Felipe Neri interceda por nós para que nós encontremos essa alegria cristã. Essa alegria cheia de esperança. Essa alegria que é capaz de gerar em nós uma constância, uma fortaleza. E lembremos, se nós estamos bem agora, vamos buscar na oração, nos sacramentos, em Deus, o alimento necessário para que quando vier a dificuldade, nós estejamos alegres na esperança. E se nós estamos passando nesse momento por um calvário, aprendamos a olhar para as promessas de Deus. E apesar de toda a desordem exterior, reordenarmos a nossa alma em Deus, pela fidelidade, pela luta contra o pecado, pela oração, pelos sacramentos, pela vivência da vontade de Deus para nós, para que diante da desordem do mundo, nós não sejamos mais um a se desesperar, mas pelo contrário, diante da desordem do mundo, nós sejamos uma resposta cheia de paz, cheia de luz, cheia de ressurreição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.